Após um merecido descanso, pois os debates primeiro tempo foi muito exaustivo, estamos retomando a 47ª sessão ordinária virtual de 21 de julho de 2021. Dando seguimento à nossa ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1.1709/2013, aí 2013-06969. Recorrente SAMAB, Companhia Indústria e Comércio de Papel, recorrido Seju. Relator, doutor Cláudio Célio de Araújo Lopes. Conosco, a doutora Ana Tereza, assessora tributária, em substituição ao doutor Bratão, procurador do Estado. Com a palavra, relator, doutor Cláudio Célio. Bom dia, senhor presidente Franzé, doutora Ana Tereza, secretária Silvana, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Primeiro, senhor presidente, eu queria pedir assim, a paciência de todos, porque vai ser era para ser um breve síntese o relatório, mas vou esticar um pouquinho, porque eu achei meio complexo esse processo. O processo trata do processo número 1709/2013, que tem como recorrente SAMAB, Companhia Indústria e Comércio de Papel, e recorrido sério de julgamento de primeira instância. Foi lavrado o auto de infração 2013-06969, através do ato designatório 2013-30-2028. O relato da infração, senhor presidente, fala de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Verificamos que o contribuinte promoveu saídas de mercadorias sem tributação, valendo-se de condições não existentes e obrigatórias pela legislação infraconstitucional. Por tal motivo, lavamos o presente lançamento, a fim de que o valor devido ao erário seja recuperado. A infração indicada no auto de infração é o artigo 73 e 74 do decreto 24569/97, cuja penalidade é o artigo 123, inciso 1º, a linha C da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/03. Os valores basical de ICMS, multa e o total, vamos pegar por parte do exercício de 2008. De janeiro a dezembro de 2008, a basical 7.883.424,12, com ICMS de R$ 1.340.182,10, com multa com o mesmo valor, dando um total de R$ 2.680.346,20. E no exercício de 2009, de janeiro a dezembro de 2009, a basical com R$ 8.392.322,90, cujo ICMS tem um valor de R$ 1.426.694,89, e multa do mesmo valor, R$ 1.426.694,89, fazendo um total de R$ 2.853.389,78. Nas informações complementares, os agentes fiscais demonstraram o ponto crucial desta autuação, que é a imunidade do papel instituída pela Constituição Federal iniciou pela Constituição de 1946, no artigo 31, inciso 5º, da linha C, com vinculação à finalidade de impressão de livros, jornais e periódicos, e também prosseguiu na nossa Constituição atual, de 88, em seu artigo 150, inciso 6º, a linha D, que diz que é vedado aos entes federativos instituir impostos sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Ou seja, uma imunidade condicionada, prevista na própria Constituição ou na legislação infraconstitucional. Seguindo o relato das informações complementares, neste caso, os autuantes dizem ser a imunidade em questão é objetiva e não das pessoas que aparecem na relação jurídica. A norma constitucional está plenamente justificada por dois objetivos, qual seja, o amparo e estímulo à cultura por meio de livros, jornais e periódicos, como também a garantia à liberdade de manifestação de pensamento, fundamentadas por outro artigo constitucional, o artigo 5º, inciso 4º e 9º,
Ou seja, os dois objetivos visam estimular a atividade intelectual, científica, artística e a divulgação da cultura de maneira geral. A imunidade prevista, segundo eles, vincula a obrigação principal e a necessidade de serem reguladas a obrigações acessórias com o fim de se aferir a correta destinação, sob o risco de se premiar com a desoneração tributária, destinações diversas daquela legalmente prevista na Constituição. E também em normas infraconstitucionais, no caso, a Instituição Normativa 71, alterada pela Instituição Normativa 101, da Receita Federal do Brasil, de 2001. E também a Instituição Normativa 134, de 2002, com extensão aos outros entes, com a criação do registro especial para papel imune administrado pela Receita Federal. Friso bem aqui, atenção, que nós vamos deter muito nessa parte desse registro especial. Então, volto a repetir aqui, a Instituição Normativa 134/2002, com extensão aos outros entes, com a criação foi criado o registro especial para papel imune, administrado pela Receita Federal. Então, segundo o relato ainda dos autuantes, não goza de imunidade o papel destinado à impressão de livros, jornais ou periódicos que contenham exclusivamente matéria de propaganda comercial. Neste caso, gera exigência tributária, artigo 15, da Instituição Normativa 71/2001, da Receita Federal do Brasil, e o artigo 40 da Lei 9.532/97, que diz que incide IPI com papel em finalidade diferente, segundo os autuantes. Com finalidade diferente, desculpe. Segundo os autuantes, ocorrendo o fato gerador do IPI, ocorre também o fato gerador do ICMS, isso porque a regra de imunidade cai. Levando-se em conta a ICM do papel constante nas notas fiscais de saída, dentro da fiscalização, emitido pelo contribuinte auditado, tem sua incidência prevista na TIP, que é a tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Ao consultar o sítio eletrônico da Receita Federal, não encontraram registro especial desse CNPJ para realizar operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Ou seja, saída com notas fiscais, essas notas fiscais deram saída com um carimbo. Está lá escrito no carimbo, não incidente ICMS, conforme inciso 1º, artigo 4 do decreto 24.569/97, imune conforme Constituição Federal de 88, artigo 150, inciso 6º, a linha D. Tem lá mais ainda escrito no carimbo. O papel constante desta nota fiscal é para ser empregado na impressão de livros, jornais ou periódicos. As operações praticadas pelo contribuinte auditado foram destinadas à empresa distribuidora gráficas, não constantes na lista do estabelecimento registrado papel imune, gráfica e distribuidores, aquele registro que eu citei anteriormente. Fica, portanto, provada a infração praticada pelos mesmos, tendo em vista o disposto no artigo 93 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.412 de 2003. Não satisfeito com a autuação, a empresa entra tempestivamente com a impugnação, alegando, primeiro, falta de substituição, fato/norma, gerando a nulidade por vício de tipificação. Está lá com base no artigo 142 do CTN. 2. Decadência parcial ao período anterior a 25 de abril de 2008, com base no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Cientificação do lançamento somente no dia 25 de 4 de 2013, decorrido mais de 5 anos, segundo a defesa. E, por último, vício do lançamento na eleição do sujeito passivo. E tem mais tem mais 2 itens aqui. Erro quanto ao sujeito ativo, inclusão do ICMS-ST envolvendo operações de venda interestadual, não seria o fisco cearense o legítimo para cobrar esse imposto. E, por último, a aplicação indevida da penalidade agravada deveria ser com base no artigo 123, inciso 1, a linha D, e não da linha C. E no mérito,
senhor presidente. A empresa alega gozar de imunidade e possui o registro especial em seu objeto social, atividade, impressão de livros e com base em normas infralegal, contrariando a Constituição Federal de 88. Alega também que a fiscalização não apontou o dispositivo legal infringido. Com base nesses fatos, requer a anulação do auto de infração. Do pedido, requer a presente impugnação com o cancelamento do auto de infração, como eu falei anteriormente. O auto foi para o julgador de primeira instância. No relato, o julgador de primeira instância cita que solicitou a realização de trabalho pericial para auxiliar na sua sentença, para que, junto à Receita Federal, fosse esclarecido se as empresas destinatárias relacionadas na planilha, as folhas 65/144, possuíam ou não, em 2008 e 2009, o registro especial para papel imune. No laudo pericial, as folhas 680 e 688, consta que a Receita Federal enviou ofício esclarecendo que não há em seus sistemas informações relativas às empresas com registro especial para papel imune dos calendários 2008 e 2009. Ainda, de acordo com o laudo, também foram solicitados ao contribuinte esclarecimentos relacionados às empresas com registro especial e respectivas datas. No entanto, as datas constantes nos registros apresentados ocorreram anteriormente a 2008/2009, ou posteriormente a esse período fiscalizado, não tendo a perita como afirmar se em 2008 e 2009 os registros apresentados ainda estavam em vigor, isso constando nas folhas 689 a 933. O contribuinte se manifestou em relação ao trabalho pericial, expondo que não há prazo de validade para os registros especiais e que, se houve a sua revogação, seria do total desconhecimento da autuada. Expôs ainda que a sua eventual revogação deveria ser comprovada pelo fisco cearense. Na fundamentação, senhor presidente, do julgador de primeira instância, ele se convence, em razão de vício insanável, de que o processo não deve prosperar diante da impossibilidade de esclarecimento pleno de questão central, qual seja a venda de mercadoria para empresas destinatárias que não possuíam um registro especial para papel imune. Para ele, o julgador, há dúvidas quanto à materialização da infração a que se reporta o presente processo. A consequência natural dessa incerteza é o comprometimento da eficácia da acusação, que por essa razão não deve prosperar, cabendo ser declarada a nulidade do feito fiscal com base no artigo 53 do decreto 25.468/99. Desta maneira, o julgador de primeira instância decide pela nulidade do auto de infração e, em razão de ser uma decisão contrária no todo aos interesses da Fazenda Pública Estadual e ser o valor originário exigido no auto de infração superior a 10 mil FIIs, encaminha o processo ao Conselho de Recurso Tributário para o reexame necessário, com base no artigo 36, inciso 2º e 104, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei 15.614/2014. A assessoria processual tributária apresenta um entendimento contrário por meio do parecer 156/2015, que está acostado nas folhas 950 até 955 dos autos, sugerindo o retorno à célula de julgamento por entender que está cristalinamente materializada a acusação, ou seja, por existir elementos suficientes do ilícito imputado ao contribuinte, referendada pelo procurador do Estado, consoante se vê as folhas 960 dos autos. Eu vou falar aqui um pouco do parecer, 156/2015. Em busca da verdade material e analisando as ponderações suscitadas na impugnação por parte da autuada, foi encaminhado o processo à célula de perícia e diligência para que o mesmo fosse submetido a exame pericial. O laudo pericial solicitou, através do ofício número 15, à Delegacia da Receita Federal, que nos fosse apresentado as cópias dos atos declaratórios publicados no Diário Oficial da União, no período
da apuração fiscal, da autuação, que foi 2008 e 2009, o qual concede o registro especial para papel imune para cada uma das empresas relacionadas nas folhas 65 a 144. Em resposta, a Receita Federal apresentou o ofício número 142, constando a seguinte redação: conforme determinado pela Lei 11.945, de 9 de 6 de 2009, e pela extra normativa da Receita Federal, no 976, de 7 de setembro de 2009, que expirou em 31 de 8 de 2010, o prazo para renovação do registro especial de papel imune ou cancelamento automático do registro não renovados, razão porque não consta no sistema da Receita Federal informações dos anos calendário 2008 e 2009. A perícia também solicitou ao contribuinte para apresentar o ato declaratório executivo publicado em Diário Oficial da União, que consiste na concessão de registro especial de papel imune, dada às empresas relacionadas às folhas 65 a 144, no exercício de 2008 e 2009. O contribuinte apresentou apenas um documento no qual lista todas as empresas objeto do auto, seguido das datas do respectivo registro especiais. Ressaltamos, entretanto, que as datas constantes nos tais registros ocorreram ou anteriormente ou posteriormente ao período da infração. No caso aqui, a assessoria tributária colocou os períodos que ela consta lá. Foi 2001, 2002, 2003, 2007, 2005, 2007 e 2010. Ou seja, pula os dois períodos da autuação, 2008 e 2009. Observamos que, como a Lei 11.945, de 9 de junho de 2009, em seu artigo 2º, relata sobre o cancelamento, a perícia não sabe informar se, na época da autuação, as empresas constantes nas planilhas acostadas nas folhas 65 a 144 ainda possuíam tal benefício, pois a Receita Federal, conforme no ofício, não diz que não possui informações desse período. A perícia confeccionou uma planilha baseada nas folhas acostadas, na página 65 a 144, a qual alega todas as empresas os números do atos declaratórios do Diário Oficial, tais como 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 e 2010. Se uma empresa, por exemplo, obteve a inscrição do referido benefício em algum desses períodos citados e tiver havido um cancelamento, revogação ou prorrogação, a perícia não teve condições de identificar, pois o órgão que controla essas operações, no caso, a Receita Federal, não possui informações desse período, 2008 e 2009, de acordo com a resposta dada no ofício 142. A perícia, ainda assim, retirou todas as consultas referentes às publicações do Diário Oficial, acostado nas folhas 361 a 675, e também consultou no site receita.fazenda.gov.br das empresas listadas com o CNPJ informado nas folhas 65 a 144. Dessas empresas, que são 45, apenas 7 encontraram-se registrados no referido site, com dados do ato declaratório 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, mas não tem o exercício da fiscalização 2008, 2009. Ao final, a assessoria tributária discorda da decisão de nulidade sob a alegativa de estar clara nos autos a impossibilidade de esclarecimento pleno de questão central, com dúvida quanto à materialização da infração, que foi indicada pelo julgador de primeira instância. Visto que, analisando a acusação fiscal em conjunto com as informações complementares e toda a legislação que rege a matéria, inclusive o laudo pericial, entende que não existe a dúvida alegada pelo julgador de primeira instância. Ressalta também que o assunto encontra-se guarida na legislação do ICMS, em seu artigo 4º, inciso 1º. Vê-se que não está negando a imunidade tributária conferida pelo artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal de 88. Contudo, a imunidade está condicionada à destinação do produto. Desta maneira, não pode aceitar o argumento do julgador de primeira instância da incerteza que, com base no ofício 142 da Delegacia da Receita Federal,
se as empresas estavam amparadas na época do fato gerador, pelo registro especial de papel imune. Isso significa que, apesar da Receita Federal não conter em seus sistemas as concessões ou revogações de tais registros, não afasta o ilícito praticado pela autuada, já que temos na norma complementar citada o dever de publicidade da concessão ou renovação do registro especial por intermédio de ato declaratório executivo, AD, publicado no Diário Oficial, conforme instrução normativa da Receita Federal 976/2009, em seu artigo 2º, parágrafo 1º e 2º, podendo a qualquer tempo que seja por quem vende o papel. Caso não consiga realizar a consulta por meio do endereço eletrônico, www.receita.fazenda.gov.br, a relação das pessoas jurídicas detentoras do registro especial pode ser utilizado desse instrumento como forma de se resguardar de possíveis irregularidades praticadas por parte da destinatária. Assim, em virtude da perícia não encontrar a publicação de tais registros no Diário Oficial, nem a autuada apresentar tais documentos comprovando a irregularidade da operação realizada, ficando sujeito a incidente do ICMS, a Procuradoria, a assessoria tributária opina pelo julgamento. Ela opina ela desconsidera o julgador de primeira instância e pede para que o processo retorne para novo julgamento. Assim, senhor presidente, tem aqui uma breve votação realizada na segunda Câmara, que houve um empate e teve o desempate dessa votação, de forma que foi proferida a decisão pelo retorno do processo à primeira instância para novo julgamento, tendo em vista que, por voto de desempate, restou deliberado, ao final, rejeitar a preliminar de nulidade objeto da decisão singular. Tal decisão foi ratificada por meio da Resolução 62/2016, acostada nas folhas 980 a 983, volume 2 dos autos. Então, após o resultado da decisão da segunda Câmara, a autuada interpôs recurso extraordinário, acostado nas folhas 987/1052, volume 2, com amparo no artigo 106 da Lei número 15.614/2014, visando obter a reforma da resolução assinalada, sendo indeferida por meio do despacho número 84/2018, as folhas 1057 e 1067, volume 2 dos autos. O processo voltou para novo julgamento, senhor presidente, e após análise dos autos, o julgador singular proferiu decisão pela procedência da acusação, com a seguinte ementa: ICMS, falta de recolhimento relativa ao contribuinte promovido, saída de mercadorias sem tributação, valendo-se de condições não existentes e obrigatórias pela legislação infraconstitucional, pois fez uso da alegativa de que toda mercadoria comercializada era imune, aplicou 100% de suas notas fiscais de saída carimbos com imunidade. Nas planilhas demonstrativas estão listadas todas as operações praticadas pelo contribuinte, onde foram verificadas que as condições para a imunidade não estão presentes, levando-se em conta tanto a TIP como a destinação dos produtos, via consulta ao registro especial para estabelecimento que realiza operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Assim, a responsabilidade pela utilização indevida do papel imune gera exigência tributária, tratando-se de uma imunidade condicionada. A fundamentação do novo julgamento de primeira instância ressalta que os argumentos defensórios são insubsistentes, tendo em vista que não apresentou nenhuma documentação fiscal probante de que ocorreu algum erro no levantamento. Quanto ao argumento da defesa de que, em relação ao período anterior, a 25 de abril de 2008, a exigência fiscal encontra-se atingida pela decadência nos moldes do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, não prospera, visto que, em não havendo pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que homologar, nem se pode falar em lançamento por homologação. Surge a figura do lançamento direto, substituto, previsto no artigo 149, inciso 5º do CTN.
cujo prazo decadencial rege pela regra geral do artigo 173, inciso 1º do CTN, ou seja, 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado. No caso concreto dos autos, o contribuinte cometeu falta de recolhimento no exercício de 2008 e 2009. Portanto, existiu uma infração à legislação tributária, consequentemente, inexistindo pagamento do valor relativo à infração. Pretende o fisco cobrar valor apurado através de notificação de lançamento realizada em 18 de abril de 2013, acostado nas folhas 2 e 192, cuidando-se de fato gerador ocorrido no exercício de 2008 e 2009. O lançamento poderia ter ocorrido no exercício de 2009. Assim, conta-se o prazo decadencial a partir de 1º de janeiro de 2010, fluindo até o dia 31 de 12 de 2014, segundo o artigo 173, inciso 1º do CTN. Logo, ainda não havia se consumado o prazo decadencial no momento em que ocorreu a notificação do lançamento. Com relação aos argumentos da defesa em que o lançamento de ofício no que tange a eleição do sujeito passivo, pois a reclamação se prende aos compradores de papel, não se sustenta, pois a imunidade em questão é objetiva. O legislador constituinte levou em consideração a natureza do objeto e não das pessoas que aparecem na relação jurídica. A norma constitucional está plenamente justificada por 2 objetivos: amparo e estímulo à cultura e a garantia à liberdade de manifestação de pensamento. Por fim, quanto ao argumento de que os artigos eleitos como de sustentação do AI nada diz a respeito da suposta infração, não encontra razão, visto que a multa foi corretamente aplicada, com base no artigo 123, inciso 1º, a linha C, da Lei 12.670/96. Assim, a empresa deixou de recolher o ICMS no valor de R$ 2.766.876,99, e dessa forma acata o efeito fiscal, julgando procedente. Segue aqui o demonstrativo do crédito tributário, base de cálculo, R$ 16.275.747,03, ICMS, R$ 2.766.876,99, a multa, com o mesmo valor, R$ 2.766.876,99, fazendo um total de R$ 5.533.753,98. O auto de infração procedente, então, o recurso, a empresa não satisfeita com esse novo julgamento, né, entra com um recurso ordinário e solicita a reforma alegando vício de constituição do auto de infração, através de erro de acusação quanto ao sujeito passivo, vício de lançamento, falta de substituição, fato, norma. Outra solicitação é a inexistência de certeza quanto à materialização da infração, rebatendo todos os argumentos do julgador de primeira instância. E a aplicação indevida do enquadramento da penalidade do artigo 123, a linha D, e não a linha C. E do mérito, senhor presidente, pede a nulidade do lançamento pelo vício de formalidade e negar ao contribuinte, e por negar também o contribuinte o devido processo legal. O processo vai para a assessoria tributária, se pronuncia, após analisar todas as peças que instruiu os autos, verificou-se que assiste razão para que seja declarada a procedência fiscal pelos fundamentos fatos jurídicos a que se segue. O contribuinte autuado se defende dos fatos descritos no relato do auto de infração e não da capitulação legal sugerida pelo fiscal autuante, estando o relato de forma que se estando o relato de forma que se possa saber que tipo de infração foi cometido. Não há de se questionar o dispositivo catalogado pelo autuante, o qual poderá ser modificado para haver uma substituição do fato à norma. De forma que eventual incorreção do dispositivo legal apontado no auto de infração não tem o condão de gerar a nulidade do levantamento fiscal, ou seja, se equivocada, não impede nem dificulta o direito de defesa, o que pode vir a ser corrigida, se for o caso, no momento oportuno, pelo juiz da causa.
A declaração da nulidade do efeito fiscal somente é cabível quando houver comprovação de eventual prejuízo suportado pela parte que a alegou. O cessamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo processual. Ressalte que o procedimento administrativo rege pela busca da verdade material. O que se valora é a conduta do agente, demonstrada através dos fatos narrados na acusação fiscal. Fica a autuada, por ocasião da venda obrigada, a verificar se a destinatária encontra-se inscrita em tal registro, como forma de isentá-la de qualquer responsabilidade no tocante à pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, não lhe der a correta aplicação ou desvirtuar sua finalidade constitucional. Permanecendo essa mesma obrigação no artigo 1º, parágrafo 1º também da Lei 11.945/2009, e artigo 15, caput, da Instrução Normativa da Receita Federal 976/2009, que regulamenta a referida lei. Observamos que o ponto controvertido da recorrente é referente à questão do ônus da prova. Logo, convém trazer algumas posições doutrinárias da matéria para se chegar a uma conclusão. No caso em questão, ficou devidamente comprovada a infração por meio do Diário Oficial da União, órgão responsável a tornar público todos os atos normativos e administrativos do âmbito federal, e publicação obrigatória para dar divulgação da concessão/renovação do registro especial em caráter definitivo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Instrução Normativa da Receita Federal número 71 de 2001, que trata o caput, a identificação da empresa apta a adquirir o papel com o benefício previsto constitucionalmente conforme dispositivo abaixo do mesmo diploma legal. Diante do exposto, fica evidente, pela análise das peças que compõem o processo, que a empresa cometeu o ilícito acima catalogado, devendo, na conduta do autuado, ser aplicada a penalidade guisada no artigo 123, inciso 1º, a linha C da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2013. Diante dos fatos narrados, opina-se pelo conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento para que seja mantida a decisão singular de procedência do AI, porém nos termos do parecer. Presidente, em alargada síntese, é o que se relata. Obrigado, Claudicélio. Vamos ouvir a doutora Ana Tereza. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Bom, considerando que o doutor Célio já sintetizou mais ou menos o parecer da assessoria, eu vou apenas pontuar, do que no meu entendimento, é mais com relação à prova nos autos. Bom, senhores, tem uma norma da Receita Federal dizendo e orientando que as empresas que têm o registro especial para não ter incidência do ICMS, elas têm que estar inseridas nesse registro especial, né? Então, eu entendo que a empresa autuada por vender esse tipo de comércio de atalho de papel, ela tem o dever para se resguardar, né? E ela não pode alegar desconhecimento da lei, mesmo porque a atividade dela é relativa justamente a uma atividade que constitucionalmente é imune, mas, num caso, tem uma exceção, quer dizer, a destinação do papel, que deixa de ser imune, vamos dizer assim. Então, ela tem o dever de se resguardar e tem dizendo, procurar, quando for vender, procurar no site da Receita, se essa empresa é detentora do registro especial, né? Então, tem essa prerrogativa da empresa vendedora fazer. Então, veja bem, como os senhores observarem, ela entregou todos os registros especiais que ela detinha relativo às empresas, no período desde 2002. E o fato da Receita Federal, ela disse apenas, que exclui da sua base as receitas que não renovam e não solicitam esse tipo de benefício, vamos dizer assim. Elas não renovam, ela não diz que exclui porque já está fora do período, não. O ofício dela é bem claro, que ela exclui da sua base de dados
as empresas que não renovam esse registro especial, nem as novas que são concedidas, elas excluem, que não renovam. Ela exclui da sua base de dados. Então, eu entendo como o fisco ele pode se valer de outras provas que não seja apenas as informações do contribuinte. Eu entendo que é muito válido o Registro Diário Oficial da União como forma de ratificar a acusação de que ela não teve, vamos dizer, o cuidado, apenas ela se valeu apenas da nossa lei, do artigo 4º, que diz que não existe incidência sobre o papel, se valeu apenas disso, né, para não destacar o ICMS. Então, eu entendo que, no meu entender, as provas, e na minha opinião, estão válidas, porque o Diário Oficial da União, ela consta o ato declaratório, identificando o número do registro, concedido à empresa, fazendo prova de que está regular para receber o papel beneficiado com imunidade. Então, eu entendo que está bem comprovado a acusação contra a empresa recorrente. Bom, senhores, eu não quis mais, porque considerando que o doutor Cláudio já falou mais ou menos tudo relativo ao parecer, então eu não quis mais, então eu foquei mais, foi essa parte de prova, né, que a empresa estava pontuando, né. Bom, senhores, só isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Obrigado, doutora Tereza. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Alexandre Goiano já pediu a palavra. Senhor presidente, meus amigos conselheiros, Silvana, doutora Ana Tereza, bom dia mais uma vez. Apesar de não ter manifestado ainda contundentemente nos outros processos, mas esse processo é daqueles processos bem complicados, né? Bem cavernosos, como a gente costuma dizer, para se analisar, porque tem muito dado aí, e tem muito dado que a gente não está conseguindo enxergar dentro do processo, que nem mesmo na perícia se conseguiu enxergar. E aí eu tenho algumas dúvidas para colocar aqui para o conselheiro relator e para a Câmara, para a gente tentar evoluir no entendimento acerca desse processo. A primeira situação é a empresa, ela não trouxe, eu dei uma olhada aqui no recurso ordinário, no último recurso ordinário dela, né, que é a segunda vez que esse processo sobe, ela não trouxe mais a discussão da decadência, né? Isso foi decidido já no julgamento anterior, isso é só uma questão inicial. Sobre a questão de fundo, senhor presidente, eu não vejo assim com tanta certeza da forma como foi colocado no parecer da consultoria sobre a questão de direito aqui apontada, não, até sobre a questão material mesmo, né? Eu dei uma olhada, que a gente está falando dos anos de 2008, 2009, e eu fiz uma leitura aqui, enquanto escutava atentamente o relato do conselheiro relator, na lei 11.945, que foi a lei que, em conversão da medida provisória 451 de 2008, foi a lei que trouxe, regulamentou essa questão desse registro especial na Receita Federal, né? E também olhei as instruções normativas, só abrir aqui, as instruções normativas que foram aportadas aqui no laudo pericial. E eu sou sincero, não sei se aqui por um descuido meu ou por não ter enxergado isso, eu não consigo verificar aqui, nem na lei, nem nas instruções normativas, a obrigatoriedade das empresas que são beneficiárias desse regime especial, delas fazerem a renovação periódica desse regime especial. Ao contrário, eu encontro aqui, tanto lá no artigo 1º como no artigo 14, né, e essas instruções normativas, elas são basicamente cópias uma das outras, com detalhes bem específicos retirados. Ao contrário, a gente encontra que, na realidade, são situações em que esses benefícios eles poderiam ser cancelados, né? Ou seja, dá a entender que uma vez a empresa cadastrada, eu posso estar falando uma besteira aqui, né? Eu estou colocando da forma que eu verifiquei na legislação federal. Uma vez a empresa excluída, uma vez cancelado esse regime especial, a empresa ela teria o direito de renovação, né? E isso por si só deixaria realmente aqui em dúvida
em se saber se essas empresas que foram, inclusive, aportadas aqui nas folhas 696 e 697 do laudo pericial, né, que foram exatamente aquelas que foram apontadas aqui pela empresa, se elas estariam ou não, naquele momento, gozando desse benefício, tendo em vista o regime especial que havia sido concedido pelos atos declaratórios da Receita Federal. Um outro ponto que me causa espécie aqui também é que no próprio laudo pericial, ele indica, deixa eu ver se eu localizo aqui, pronto. Ele indica que algumas empresas que no período da fiscalização, elas estariam sim dentro dessa condição, desse regime especial. E aí ela cita aqui, são 7 empresas: Editora Ana Cássia, Nogueira e Cordeiro, Martins e Cordeiro, Gráfica Editora Pochan Ramos, Gráfica Escolar, Litograf e N Barros. Por que é que eu falo que eles estariam dentro desse período? Porque existem atos normativos que foram conferidos em datas que os anos de 2008 e 2009, eles estariam no meio desses 2 atos normativos, né? Desses atos declaratórios, desculpa. Então, nos leva a entender que eles estariam sim dentro desse período de 2008 a 2009, né? Então, assim, é uma prova negativa que eu acredito que, no momento que foi apontado pela empresa, né, naquele momento da fiscalização, que essas empresas estariam juntando seus atos declaratórios, é uma prova negativa que eu imagino que a fiscalização deveria ter feito, né? Se eu, como empresa, estou dizendo que empresas tais e tais tinham o ato declaratório e que eu mandei esse papel dentro da imunidade constitucional do papel, com base nesses atos declaratórios, caberia que sim, já que as próprias instituições normativas e a própria lei, ela traz de uma forma muito clara que os atos normativos eles podem ser cancelados, né? Caberia sim uma prova em contrário de se infirmar a existência ou não desse regime especial, desse regime diferenciado para essas empresas nesse momento, né? Realmente é um processo bem complexo, pelo que a gente está vendo aqui, envolve situações não só vinculadas a Cefaz, né? Mas eu acho que é algo que a gente tem que realmente adentrar um pouco mais nessa discussão. Só para vocês terem uma ideia aqui, além dessas, eu estou fazendo aqui agora uma leitura do resumo que está dentro, do resumo relação de empresas autuadas, que está dentro desse processo, né? E eu tenho aqui, por exemplo, a gente está falando de 2008 e 2009, né? Eu tenho aqui, Editora Gráfica Ceará Sat Comunicação, né? Data da operação, 20/6 ou 20/8 de 2008. O ato declaratório, eu tenho um ato declaratório 14 de 30/1 de 2008, né? Publicado em 12/2 de 2008. Portanto, estaria, sim, essa empresa dentro dessa condição de receber o papel com a imunidade constitucional, né? E aí eu tenho outras aqui, eu tenho outras de 2007, né? Que eu acho que caberia aí um entendimento, uma discussão maior da Câmara. Inicialmente, senhor presidente, só essas observações que eu gostaria de fazer. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores, o processo está em discussão. Alexandre, em relação àquela sua primeira dúvida em relação à abordagem sobre a decadência, não foi motivo de julgamento, não, no primeiro não, tá? Então, vamos, agora, nesse julgamento, agora a gente vai abordar esse assunto, ok? Perfeito. Senhor presidente, então, se o senhor me permitir aqui o retorno da palavra, na doutora Aneline, que eu já vi que já levantou a mãozinha, só pontuar sobre essa questão da decadência, eu também vou divergir um pouco do entendimento anteriormente que foi traçado aqui, eu acho que foi, não sei se estava no primeiro parecer da consultoria, não estou lembrando se estava na decisão de primeira instância, não estou bem lembrado, mas é uma situação também que a gente até já ponderou aqui em outras situações na Câmara, porque efetivamente
eu tenho aqui a lavratura do auto foi em 18 de abril de 2013, né? Essas situações aqui são situações onde não, a entender do contribuinte, pela forma que ele apontou, não é, pela forma que ele declarou essas vendas, né? A gente está tratando de imunidade, então ele não tinha que declarar nada de crédito tributário, né? Então, na forma aqui, senhor presidente, eu já me antecipo, como já é conhecido aqui o meu entendimento, se essas vendas, né, se elas foram declaradas, como a gente está vendo que foram declaradas as vendas, os fatos geradores, a gente teria sim aqui a atração do artigo 150, parágrafo 4º, para os meses de janeiro, março e fevereiro, aliás, janeiro, fevereiro e março de 2008. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutora Neline, com a palavra. Estou aqui com... A gente fica tanto tempo na tela, né? Fica... Presidente, não, só uma curiosidade, eu queria levantar aqui, de forma fática, porque foi mencionado no decorrer do processo que o contribuinte não teria apresentado, né, as provas contundentes de que realmente era um papel que se destinava à impressão de livros e tudo. E aí teve a perícia e a Receita Federal não conseguiu demonstrar. Mas, rapidamente aqui, lógico, uma consulta do nosso Super Google, quando você pega alguns, que eu consegui fazer porque o contribuinte apresenta aqui uma planilha que tem o número dos atos declaratórios, a data de publicação, inclusive a delegacia da Receita. E aí, eu tive a curiosidade de procurar no Google mesmo, um mais recente, sabe? Só para ver se a planilha tinha alguma consistência. E a gente encontra aqui, inclusive, no Diário Oficial de 16 de fevereiro de 2012, batendo com a informação da planilha do contribuinte, o ato declaratório executivo, nome empresarial, Alcir Leila Borges Bertaço, ME, da forma como o contribuinte mencionou, né, que comprova a declaração, né, o registro especial relativo ao controle de papel imune. Bom, isso lógico que merecia uma análise mais detida ou uma busca, já que a gente tem uma planilha com os números desses atos declaratórios. Não sei se pela data, inclusive, a Receita teria essa cópia, né, desses dados, mas eu acho que se eu conseguir aqui rapidamente encontrar um no Google, né, eu acho relevante ressaltar, porque o próprio relator mencionou, né, no relato que isso foi um ponto relevante na procedência da acusação fiscal. A gente está falando de um auto de mais de 2 milhões, né, de imposto, e está falando de imunidade. Então, como o relator bem mencionou, é uma questão bem sensível para a gente analisar, né? Por mais que a perícia, pelo que eu entendi, a perícia se ateve a questionar esse registro lá na Receita Federal, e a Receita Federal disse que não guardava mais esses registros, mas eu não vi se ela chegou a cotejar, a analisar ou pesquisar esse relatório apresentado pelo contribuinte, que consta as datas das publicações dos ADEs e as empresas, né? Esse daí é um ponto que eu gostaria de levantar aqui para a gente discutir também, presidente. Continue a discussão, senhores conselheiros. Doutor Leilson. Presidente, como se não bastasse a complexidade, eu vou trazer mais uma pimenta aqui. Eu vou jogar também 2 pimentas aqui, já. Veja bem, a despeito dessa discussão das empresas estarem ou não sobre o regime especial, conforme a gestão normativa lá da Receita Federal, né, estando da época lá e tal, é que, efetivamente, pelo menos eu fiz uma consulta aqui,
mas algumas dessas notas fiscais foram emitidas somente para empresas que são gráficas, que apenas imprime materiais publicitários. Então, de qualquer forma, não tem imunidade, né? A imunidade é só para periódicos, livros, né? Então, assim, dentro daquele rol de gráficas, eu identifiquei várias que são apenas gráficas, mas tem outras que são gráficas de editora, como a Tiprogresso, né? Está lá, tem várias notas fiscais vendidas a Tiprogresso lá. Então, essas aí, depois de verificar se estavam ou não nesse regime especial concedido pela Receita Federal, ainda tem essa questão de verificar, porque me parece que algumas aqui nem haveria necessidade de se verificar o regime especial, bastando que identifique o código de atividade no cadastro da Cefaz, é muito claro, é só gráfica, no sentido de impressão de materiais publicitários, etc., né, que não estão amparados pela imunidade. Inclusive, até na normativa fala, né, materiais publicitários não se contam. Então, assim, você tem naquele rol gráficas e editoras, efetivamente, que imprimiam livros, né, periódicos, nesse sentido, e você tem só gráfica lá, que apenas imprimem materiais publicitários ou qualquer outro tipo de serviço que faziam, que aí não estaria amparado pela imunidade. Então, você tem esses casos também que tem que ser separado. Toleios, quando você falava aí, isso que eu gosto de lhe escutar, eu fui aqui consultar exatamente essa sua afirmação, né? Realmente, tem muita aqui gráfica editora e tem outra só gráfica. Aí eu peguei um aqui, essa gráfica nacional, tá? Que tem aqui atos declaratórios, tudo bonitinho e tal, fui ver o CNPJ dela, né? E realmente, a gráfica nacional, se a gente for pegar aqui, eu vou ler exatamente a descrição das atividades dela, agora isso é do cadastro da Receita, né? Que vai bater com o que a gente tem no Estado, né? Não sei como é que estava a época também, é um outro fato. Se bem que aqui, quando ele coloca a data da situação cadastral, é de 28/8/2004, presume-se que não teve alteração de lá para cá, né? E aí a atividade é o seguinte, a edição integrada, a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos. Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel ondulado, certo formulário contínuo. Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos, né? Então, a gente não tem aqui para essa nada relacionado à questão de edição, como a gente deve ter aqui em várias outras, né? Eu estou vendo aqui Qualigraf, Pochan Ramos, Assis Almeida, Realce, todas essas são editoras que eu estou colocando aqui, Newgraph, né? Então, caberia realmente uma análise mais acurada dessa situação. Pronto, doutor Alexandre, doutor Luiz falou, também pediu a palavra. Só colocar também aqui, só doutor Andelinha aqui, para reflexão aqui dos senhores, né? Essa questão, mas tudo começa com a imunidade constitucional. Ela é condicionada ou incondicionada? Tem que superar essa primeira fase, né? Tem que ver lá essa questão toda. E mais, pelo simples fato que foi descumprida uma obrigação acessória federal, um regime especial, o REGPI, né? De papel imune. Quer dizer, vai surgir a incidência tributária para o ICMS no estado do Ceará? Ou, como o doutor Leilson apontou e o doutor Alexandre reafirmou, se eu conseguir verificar que a destinação, que o destinatário é somente gráfica ou editora, supre essa falta desse registro, desse regime especial federal, são questões assim que podem ser debatidas, acho que devem ser enfrentadas pelos senhores. A matéria é complexa, não é fácil não, viu, doutor Cláudio Célio? O senhor, não é fácil não. E o senhor é constitucionalista, viu? Mas a doutora Aneline queria falar, Doutora Aneline. Era só um adendo aí com o que o conselheiro Leilson levantou. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Mudou, né, o negócio aqui agora. Espera aqui. Para compartilhar nessa... Os 3 pontinhos. Não, é nessa seta. Não, é vizinha a mão. Ah, pronto, tá aqui. Da seta. Aí. Estão vendo? Sim, Aneline.
Sim. Pronto. Porque, ó, inclusive, no ADE que eu mencionei, que eu consegui encontrar, ele foi indicado, né, na planilha do contribuinte. Olha só, aqui ele fala, né, declara escrito no regime especial, empresas jornalísticas ou editoras e gráficas que realizam operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. E a empresa é a Alcir Leila Borges Bersamo, que foi apresentada pelo contribuinte. Por que que eu menciono isso? Porque, embora a gente tenha que considerar isso que o conselheiro Leucio falou, mas de forma ampla, mesmo que a nota fiscal ou que o CNPJ da empresa seja gráfica, a gente tem que analisar se ela tem esse ADE. A gente tem que analisar se ela realiza, se ela tem esse benefício, enfim, se ela utiliza esse papel para impressão de livros. Só me dá o CNPJ dela aí, para eu ver como é que ela está hoje aqui na Receita. Presidente, eu vou colocar no chat. Pelo que eu estou vendo aqui das discussões, eu acho que nós não vamos conseguir julgar esse processo hoje, tá? Vamos não, doutor Luiz, esse tem sentimento também. Nós vamos ter que fazer mais algumas investigações. Mas, assim, com relação à questão da imunidade, pelo menos eu sigo a doutrina que toda imunidade ela é condicionada. Toda imunidade é condicionada. É condicionada ao atendimento dos fins para a qual ela foi deferida. Ou seja, o Supremo vem decidindo que tempos religiosos tem que pagar imposto quando vende determinadas coisas, etc. Né? Então, eu entendo que as imunidades elas são condicionadas, sim, ao atendimento das finalidades para as quais estão previstas na Constituição. Tá? Bom, aí o segundo momento, a imunidade dos papéis para livros, periódicos, ela é condicionada? Bom, se nós temos uma lei, né, uma lei, não sei se é a lei do IPI, qualquer que seja a lei, e a lei diz que para o gozo dessa condição há que atender a inscrição no determinado regime especial, e se esse dispositivo legal ainda não foi considerado inconstitucional, nem a instituição normativa, nem a lei, então ela está válida. Então, para fazer o uso desse gozo da imunidade, né, é necessário que se obedeça o que está estabelecido na legislação federal. E aí, por que está na legislação federal? Porque lá tem o IPI, Indústria Produtos Industrializados. Então, sai lá da indústria o papel. Né? Então, assim, aquele papel que vai se destinar, saído da indústria, a produzir periódicos, livros, etc., ele deva ser observada as condições deferidas de forma infralegal. Né? Está lá na legislação do IPI. Está dizendo que a pessoa, para fazer uso daquele benefício, tem que estar nesse regime especial. Aí o doutor Alexandre trouxe uma coisa interessante. As provas que foram trazidas para a fiscalização, elas trazem a total evidência de que essas empresas não estariam registradas nesse tal de regime, né? A Receita Federal disse que não teria condições de verificar se em 2008, 2009, aquelas empresas estariam sob o regime especial, né? Aí falou-se também na questão da prova negativa. Há um ato declaratório que cancela o regime especial da empresa? Esse é um caminho que a gente poderia ir. Perguntar à perícia, vai ver junto à Receita Federal se houve algum ato declaratório cancelando o regime especial que foi antes conferido àquela empresa. Né? Mas aí a empresa teria que renovar, porque parece, eu não sei, não li dessa parte da lei, a lei exige que tenha que ter essa renovação pelo contribuinte, né? É um ato comissivo do contribuinte, né? Uma coisa é o cancelamento, porque estava dentro de determinado prazo, e aí, sei lá, estava vendendo determinadas mercadorias para não objeto da imunidade, a Receita Federal teve conhecimento daquilo e cancelou o ato, e aí a empresa não poderia mais vender sob a égide da imunidade. E outro é saber, a Receita já nos disse que não tem como saber se naquele período de 2008, 2009, ela
se essas empresas estavam registradas no regime especial, né? Mas tem como a gente ver, perguntar à Receita Federal, se houve em algum momento, enquanto aquelas empresas estavam ativas, porque tem umas que não estão ativas, houve ato de cancelamento, né, do regime especial, um ato declaratório cancelando. Eu acho que se a Receita disser que não houve ato declaratório cancelando, pode-se entender que a empresa poderia estar no regime especial, tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente só tem que ver depois de verificar a resposta da Receita Federal. Me parece que são essas as grandes questões que a gente tem que resolver. Eu creio que deva ir para... Outro ponto também, doutor Luiz, é se esses atos de renovação são feitos anualmente ou por período. Qual é o tempo que é dado, né? Porque se eu observar, todo ano tem uma renovação, então pode ficar então, de 2 anos para 1, né? Então, assim, para amenizar o trabalho da perícia, eu creio que deva primeiro fazer um corte daquilo que é gráfica e daquilo que é gráfica é editora. Pode-se fazer esse corte pelos nossos cadastros, né? Que vai ver lá qual é secundário, que não é secundário, que não é principal, vem lá dizendo que não tem edição de livros, de periódicos, dizendo nada. Gráfica, impressão para materiais, impressões para materiais publicitários que não gostam da imunidade, né? Eu acho que primeiro tem que fazer esse corte. Feito esse corte, a gente já sabe que aquelas empresas que só são gráficas, independentemente de terem sido ou não inscritas em regime especial, elas não gostam da imunidade, porque a imunidade é para impressão de periódico, livros, como bem dito aí na questão normativa, na Constituição, etc., na nossa legislação, etc., né? E aí separaria. Essas aqui já se sabe que não interessa mais nem saber, junto à Receita Federal, se ela tinha regime especial. Por quê? Porque ela não atende às finalidades da imunidade. Ela não vende livro, a gráfica não vende livro, a gráfica não produz e vende livro, não produz e vende periódico, e não produz e vende, sei lá, são 3 coisinhas lá, né? Mas sim materiais... Jornais. Formulários, etc. Não, ela está fazendo banner para publicidade, isso não está alcançado. Então, assim, primeiro tem que fazer esse corte daquilo que efetivamente é gráfico, que é gráfica e editora. E aí tem que se olhar, sim, os quinais principais e secundários dessas empresas. Verificado isso, essas empresas que não estão classificadas como editora, elas já comporiam a base de cálculo da autuação, já teria ali uma base de cálculo da autuação, que eu não sei quanto se vai ser muito ou pouco, dependendo da quantidade de gráficos que tem aí no rol. E o segundo aspecto é no sentido de realmente verificar junto à Receita Federal se, durante o período da fiscalização, ou antes, ou depois, né, enquanto a empresa estava ativa, se houve algum ato de cancelamento, ato declaratório de cancelamento do regime especial daquela empresa. E aí, dependendo do que vier dessa resposta, a gente teria como saber se, pelo menos imaginar, saber efetivamente não há mais como, é 100%, mas pelo menos assim, ter uma boa... um bom percentual de entendimento de que aquelas mercadorias, aquelas empresas, elas estavam gozando de um regime especial que não havia sido cancelado. Eu acho que tem que ser por aí, presidente. E para mandar para a Receita Federal, só aquelas que efetivamente são editoras. Catoleio, seguindo aqui, doutor Alexandre pediu a palavra, depois dele Ney, depois a doutora Ana Tereza. Doutora Tereza, só esperar os conselheiros se manifestarem, eu passo a palavra para a senhora, viu? Senhor presidente, Alexandre. Aqui muito breve, já concordando em parte com o que o doutor Lewis está colocando, realmente a gente tem que entrar aqui nos cadastros de todas as empresas, porque, por exemplo, eu acho que, além da questão dela ter ou não na sua atividade a questão de impressão de livros, revistas, periódicos, né, além dela ser editora, a gente tem que ver, primeiramente, se foi concedido o ADE, né? Porque se foi concedido o ato declaratório, ela estaria dentro daquelas condicionantes que a Receita determinou lá na Lei 11.945, né? E aí eu fiz... Mas aí, Alexandre, só te interrompendo aí, eu concordo com você, mas aí, a questão das gráficas, ela se inscreveu, recebeu o registro lá da Receita Federal, mas ela grafa
continuou vendendo coisas que não fossem periódicos, livros, né, e formulários, aí mesmo ela estando no ato declaratório, essas operações não seriam imunes. Por quê? Porque ela está vendendo coisas que não são objeto de imunidade, entendeu? Entendi. Por exemplo, essa que a conselheira Aneline fez aqui a menção, ela está cadastrada como impressão de livros, revistas e outros periódicos, né? Inclusive no KNAI secundário. Mas, senhor presidente, eu queria apontar aqui uma necessidade, na realidade, até pelo alongar da hora também, e por a gente ver que tem muitas questões aí para serem analisadas, né? Inclusive do ponto de vista da questão da legislação estadual, que a gente não está discutindo aqui ainda a legislação estadual. A legislação estadual, ela pede que exista esse ADE, não é? Tem situações aqui que tem que ser analisadas com mais cuidado. E eu vou, senhor presidente, ter a ousadia aqui de pedir vistas desse processo, para fazer uma análise mais acurada e debater isso com mais tranquilidade, sabe? Eu acho que é importante. Até porque a gente está envolvendo aqui não só legislação estadual, mas federal, e como o Leus colocou também, é muito delicado, porque a empresa tem o ADE, tem no seu cadastro essa citação de que imprime livro e tal, mas quem me disse está realmente utilizando o papel para isso, né? É uma situação bem delicada mesmo, que a gente tem que analisar com bastante cuidado. Então, se o senhor permitir, senhor presidente, eu vou pedir vistas desse processo. Doutor Alexandre, vista concedida. Doutor Aneline tinha pedido a palavra, doutor Célio também. Eu vou só para. Vocês querem complementar alguma coisa? Já posso até ajudar no pedido de vista do doutor Alexandre. Só na sugestão, eu acho que para o relator, Cláudio, ele já poderia verificar no rol de empresas que está aí da autuação, já fazer uma separação daquilo que efetivamente está cadastrado como gráfico e daquilo que está efetivamente cadastrado como gráfico e editora. Outra gráfico tem o KNAI secundário e editora, tá entendendo? Já para agilizar, quando a gente voltar, já ter separado esse tipo de coisa. Ok. Me ajudaria muito, viu? Me ajudaria muito. Doutora Aneline, queria falar alguma observação a mais? Não, senhor presidente, pode deixar. Viu? Doutor Cláudio Célio, alguma observação? Sim, presidente, exatamente corroborando o que o Leus falou, e o conselheiro Alexandre também, que, na verdade, eu, no começo, quando eu peguei esse processo e fui estudar esse processo como relator, eu até falei para o Leus, esse processo é complexo. É complexo porque, assim, a gente tem como base um ofício da Receita Federal, né, que esse ofício, ele não está, ele está um pouco vago, assim, para a gente se basar, para a gente ter segurança no que diz respeito a gente solucionar esse processo, dar um voto para esse processo. Agora, sim, eu vejo que essa imunidade, ela é condicionada. E outra coisa, a Receita Federal, presidente, é ela que criou todos esses instrumentos legais, não foi o Estado, não. Ou seja, há nesse segmento de papel uma importância muito grande, porque tem casos que eu até estudei dentro desse relatório, desse processo, de que a Receita Federal reverteu vários processos cobrando o IPI em relação a esse processo. E aí, pedindo vênia aí ao doutor Alexandre, assim, é importante para a Cefaz, para o Estado, já que essa imunidade, ela não está comprovada, ela não está com as condicionantes para ela ser imune, o Estado, já que o contribuinte saiu lá com carimbo, imune, sem pagamento do imposto, o Estado tem o dever de ir atrás dessa irregularidade. Entendeu? Obrigado, doutor Cláudio Célio. Doutora Tereza, você gostaria de se manifestar? O processo está sendo visto ao doutor Alexandre, viu? Não, tá, então não vou me manifestar, não, porque eu estou vendo aqui, observando que realmente... É porque o interessante é que, como o doutor Alexandre estava falando, existe empresa que tem como KNAI principal de arrecadação a gráfica, mas tem como secundária a confecção de livro, né? Então, na verdade, é como se fosse assim, nós temos que ter cuidado até com relação a essas notas. Se for só papel, é complicado você dizer. Então, na verdade, vai se atrelar, na verdade, ao regime especial de papel imune mesmo, porque se tem uma atividade, uma e outra secundária, da qual
décima unidade é um pouco complicado. Realmente, esse processo é complicado, viu? Só isso, senhores, que eu ia acrescentar. Senhor presidente, só mais uma palavrinha, senhor presidente. Eu acho que o ponto de partida, Leilson, tudo bem eu vou fazer esse levantamento, viu, Alexandre, dos quinais dessas gráficas, mas eu acho que o ponto de partida é a gente obter a informação junto à Receita Federal. Eu acho que por aí o ponto de partida seria esse, e aí, é claro, também é importante que o Leilson falou, o Alexandre, em termos de a gente distinguir quem são os contribuintes, qual é o KNAI desses contribuintes, mas eu acho que o principal aí seria a gente esclarecer e obter mais informações precisas da Receita Federal. A Receita. Qual o período de renovação, se é anual, se é... Eu acho que deve ser deixado bem claro isso, que aí eu acho que assim ia fortalecer mais a... Isso, concordo. Estudar bastante esse regime, o RGPI. Porque assim, nas operações com gráficos, se eu não me engano, era substituição tributária pela entrada. E não haveria incidência do ICMS quando, pelo menos, era assim. Faz muito tempo que eu não vejo, tá? Não haveria se a gráfica preponderantemente trabalha só com serviço. Ela não produz nada. Não produz nenhum banner, não produz absolutamente nada. É que seria preponderantemente com serviço, seria excesso, tá? Produzindo coisas que não tem mercadoria, tá entendendo? Então, assim, de cara, livro, registro periódico, tem imunidade. Faltou disso, o que está produzindo é outra coisa, ICMS, seria ST na entrada, não sei nem se mais era ST na entrada, verificar também se a empresa, né, pagou isso e tal. Mas eu acho assim, eu concordo com vocês, eu acho que o ponto de partida é tentar saber, mas a gente já tem um indicativo aí de que não vai saber, tá? Vamos tentar de novo, vamos. Eu acho que tem que fazer primeiro esse corte. Faz um corte das gráficas. Mas também observar também se houve a declaratório cassado, como o senhor falou, doutor. Esse é um corte. Para mandar para a Receita, só aquilo que não é editora. Aliás, aquilo que é editora. Isso é só gráfica. Está lá no KNAI dizendo que o cara não publica livro, periódicos, nem outra coisa. Então, jornais. Vou atrás da Receita para saber disso. Por quê? Se aí já não tem imunidade, tá entendendo? É para ir para a Receita Federal sabendo essa questão dessas que são editoras, realmente, que publicam livros e tal, e tal, e tal. Algo nesse sentido, para saber se efetivamente teve ato declaratório, que foi cassado ou não, né, durante o período. Tal. Se esses atos... ao entrar no regime especial lá do IPI, se há necessidade de fazer, como disse o doutor Alexandre Goiana, há necessidade de fazer renovação, é um regime especial, mas há essa necessidade? Não, não há essa necessidade. Então, ele já tinha esse regime especial. E se não tem um ato declaratório cassando esse regime especial, ele é perene, esse regime especial. Tá? Não, e para controle da própria Receita, Leilson, eles precisam ter um controle do que foi cassado, né? Senão vai ficar... Aqui no Estado nós temos regime especial, que o cara tem que pedir renovação, e tem regime especial que não precisa pedir renovação. É automático, né? Automático. Então, senhores, a discussão do presente processo, a gente vai suspender agora a nossa sessão hoje, concluir nossa sessão de hoje. Esse processo está com vista do doutor Alexandre. Doutor Cláudio, como o senhor for o relator, o senhor vai ficar como relator originário, igual o juiz natural, o promotor natural do processo. Quando voltar, o senhor volta na relatoria deste processo, tá certo? Okay. A gente comunica ao doutor Henrique que o senhor vai continuar, tendo em vista todo esse estudo, e o senhor é uma das pessoas que mais conhece o processo, tendo em vista o seu estudo e o seu excelente relato, que muito pontua a matéria. Então, e o processo seguinte, o processo de relatoria Elineide, em face das discussões ter se alongado até agora, e tem outras atribuições também à tarde, o processo está sobrestado, voltará na nova sessão. Tá certo, senhores conselheiros? A sessão de hoje está encerrada, agradeço a todos pelos debates, pela rico debate e colaboração com a segunda Câmara. Tenha um bom dia. Ok. Assuntos gerais, você gostaria de falar alguma coisa? Presidente,